Irmãos, ontem nós começamos a conversar com vocês, eu me refiro, irmãos, eu me refiro à igreja brasileira, a quem estamos nos dirigindo, é a igreja brasileira, né? Você é cristão, você converteu, você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo, então essa palavra é para você. E nós começamos ontem a ensinar sobre o número 10 na Bíblia, né? Nós trabalhamos o Salmo 90 ontem, né? Em relação ao número 10. E mostramos que, na palavra de ontem, nós mostramos que o nosso Senhor volta nesses 10 anos. Entre 2018 e 2028. Nessa década ele volta, né? Vamos estar, claro, discutindo isso mais detalhadamente, porque eu estarei soltando 2 palavras, pelo menos por semana, ensinando sobre isso. Porque é um momento de urgência, né? Então, irmãos, hoje eu quero novamente usar o número 10, mas em outro texto da Bíblia, tá? É um texto de extrema importância, você vai entender por quê, né? Estamos em Gênesis capítulo 18, né? Em Gênesis 18, o Senhor vem com 2 anjos para destruir, para queimar a cidade de Sodoma. Porque o mau cheiro já tinha chegado lá em cima, né? Então, irmãos, interessante. Esse mau cheiro, hoje, você acha que esse mau cheiro do pecado, do extremo pecado, extrema desobediência a Deus, o mundo não ama Jesus, o mundo odeia Jesus, né? Seguindo a serpente, né? Você acha que o mau cheiro já chegou lá em cima? Homens se parecendo com porcos, recebendo transplante de órgãos de porco, né? Uma senhora ofertando toda a sua fortuna para o seu gato, né? E o pecado, a violência, né? Então você acha que o mau cheiro já chegou lá em cima? Com certeza já chegou, não é? Mas vamos ao texto. Quando o Senhor ele chega lá para visitar Abraão, ele leva 2 anjos. E Abraão, claro que já com certeza era um intercessor, já intercedia pelo sobrinho que morava lá, em Sodoma, né? E era para destruir Sodoma, né? E ele, preocupado com o seu sobrinho, que era o único crente lá em Sodoma, a mulher não era, o filho não era, né? Então, Ló foi um crente assim, ó, não ganhou a esposa para Jesus, não ganhou os filhos para Jesus, né? Mas ele era crente, né? Por que eu sei que ele foi salvo? Porque Pedro, o apóstolo Pedro, uma das suas cartas, fala, acho que é na primeira, que ele chama Ló de justo 3 vezes. Então ele é salvo, né? E ele estava em Sodoma, que seria destruída. Aí Abraão entra em intercessão. Ele entra em intercessão, né? Para que a cidade não seja, então, destruída, né? Aqui no capítulo 19, né? Você vê a situação moral, né? Aqui é extrema, né? Os homens querendo fazer sexo com anjos, né? Bom, Abraão começa a interceder. E ele fala, aqui está no 18, 24. Ele começa a interceder. Se houver, porventura, 50 justos na cidade,
destruirias ainda assim, e não pouparias o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Olha a resposta do Senhor. Ele calculou que talvez tivesse lá uns 50 crentes, né? Não tinha. Olha o que o Senhor fala aqui. Longe de ti o fazer de tal coisa. Verso 25. Matares o justo com o ímpio, né? Então, ainda é a palavra, a intercessão de Abraão. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Aqui tem um princípio, irmãos, né? De intercessão. Você argumenta com o Senhor. Abraão argumentou. Diga para ele por que ele vai fazer aquilo que você está pedindo. O Senhor vai fazer por isso, por isso, por isso. Na época das pragas do Egito ali e tal, Moisés, várias vezes ele argumenta com Deus, né? Então é justo e certo você argumentar com Deus. Guarda esse princípio de intercessão, está aqui. Verso 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. A intercessão está funcionando, né? Só que ele vai baixando. Ele desconfia que não tem 50, porque teria que localizar 50 crentes lá, para que ele não queimasse a cidade, né? Mas ele, no fundo, ele está percebendo, não, eu vou baixar um pouco. Aí ele baixou no 22, disse mais Abraão, ele continua. Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Olha aqui. A condição para que a sua intercessão seja aceita é essa aqui. Primeiro você dá um argumento. Depois a sua condição. Qual é a sua condição? Pó e cinza. Ele reconhece quem ele é perante o Criador do universo, né? Porque aqui o Nosso Senhor ele aparece para Abraão numa teofania, né? Ele é Deus, mas ele vem na forma de um ser humano, né? E os anjos também. Só que os anjos aqui, eles aparecem, é uma epifania, né? O Senhor permitiu que eles assumissem uma forma humana, né? Epifania. E ele fala, olha, ele argumenta, eu sou só pó e cinza, mas eu ouso estar perante o Senhor. Gente, irmãos, preste atenção nisso, na importância da intercessão certa, porque essa intercessão aqui funcionou. Vamos lá. 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, quer dizer, 45, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Ele baixou. O Senhor, não, tudo bem. Olha o que ele faz. No 29, disse ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Eu não vou descer por causa dos 40. Ele só vai abaixando, mas não argumenta mais, não precisa mais. Não, se eu tiver... ele vai falar, não farei por amor aos 40. E ele baixa. Ele baixa 10 de uma vez. E se tiver 30? De 40 ele baixa para 30, né? Ele fala a mesma coisa, não vou destruir por amor aos 30.
Ele continua. E se tiver 20? Você vê agora ele está usando o número 10. O número 10 é o número ligado com a intercessão. Também é um dos sentidos desse número 10, né? Ele baixou 10, agora baixou mais 10, né? Não vou destruir por amor aos 20. Disse ainda Abrão, não se ire o Senhor. Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. Cuidado quando você for interceder diante de Deus. Vem um momento que ele diz para você, é agora. É esse o momento. Você tem que ter sensibilidade, né? E olha, o terceiro aspecto aqui da intercessão é o temor de Deus. Temor de Deus. O primeiro é por quê? Porque o Senhor vai ter que me atender. O segundo é a minha condição, sou pó e cinza, né? Terceiro, ele sabe, ele olha para o Senhor e vê que o Senhor está irado. Irmãos, hoje, o nosso Senhor está irado. Ele está irado hoje, muito irado. Ele está para pôr fogo, não é numa cidade não, é no mundo inteiro. E ele vai fazer isso agora, como estarei mostrando para vocês em diversas mensagens que eu estarei passando para vocês. Então, não se ire. Saiba que você está diante daquele que pode enviar para o inferno qualquer pessoa. Aquele que pode salvar e pode mandar para o inferno. Então, ele nota que o nosso Senhor está irado. O nosso Senhor está assim, não, agora chega. Agora chega. Não precisa interceder mais não. Agora chega. Aí ele fala, se tiver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Só que, irmão, aqui ele para de interceder. Porque ele percebeu que era a hora de parar. Ele falou, se tiver, não vou destruir. Só que não tinha. Não tinha 10. E ele havia determinado em destruir a cidade. Escute. O Senhor do céu, da terra, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, ele diz, eu vou destruir essa terra agora. Agora. Eu vou queimar toda a terra agora. É o que ele vai fazer agora. A paciência do Senhor já terminou. Acabou. Ele vai destruir essa terra agora, nessa década. Ele vai destruir toda essa terra. Está descrito em Apocalipse, Isaías, Jeremias. Nós temos elementos suficientes para dizer o que eu estou falando. Agora, por que ele não destruiu imediatamente? Não, perdão. Ele destruiu imediatamente. Por que ele destruiu Sodoma imediatamente? Porque 10 fala do limite da paciência de Deus. Fala do limite da paciência de Deus. Número 10. Então, a paciência de Deus havia terminado. Não tinha 10. Ele podia esperar, Abraão iria chegar até 1. Só tinha 1, né? Mas ele não esperou mais, por causa do número 10. Ele fala daquele momento que Deus vem e faz. É o caso aqui. Ele destruiu, queimou toda a cidade de Sodoma. Irmãos, a ira do Senhor, por isso Abraão está tremendo.
Ele está tremendo no temor de Deus. Senhor, não se ire comigo. Não se ire comigo. Né? Só tinha um. Né? Só tinha um. E na misericórdia do Senhor, ele ainda tirou os anjos, né? No capítulo 19, os anjos tiveram que ir lá. Bom, tem crente que só vai para o céu, meu Deus, não sei como entra lá, porque não era um desses crentes. Foi preciso que os anjos pegassem ele pelo braço e falaram, vamos embora, não há mais tempo, essa cidade vai ser queimada agora. E fugiram, né? E fugiram para o monte, esconderam numa caverna, menos a mulher de Ló, que olhou para trás. A mulher amava o mundo, né? Ló fazia negócio com o mundo. Ló se tornou prefeito de Sodoma, imagina, né? Se tornou prefeito de Sodoma. Então ele era uma pessoa bem aceita, representada na cidade. Mas ele fugiu empurrado pelos anjos, né? Bom, guarde esse conceito. Qual? De que o número 10 fala do limite da paciência de Deus. E juntando esse texto com o Salmo 90, 10, que eu expliquei anteriormente, né? Juntando esse texto com o outro, você vai entender porque nós estamos vivendo os últimos 10 anos. Porque Sodoma, irmãos, Sodoma e Gomorra, elas representam a destruição da terra pelo fogo. É uma figura do que vai acontecer com a terra sendo destruída pelo fogo. O motivo é o mesmo. O motivo é o mesmo. Aqui o motivo foi hoje se chama sodomia, né? Quer dizer, o pecado do sexo, a imoralidade extrema do ser humano, né? Impossível o senhor demorar mais. Impossível. A imoralidade chegou no nível que o senhor vai destruir, vai acabar com isso aqui. Está muito perto. É agora. Pode ser esse ano. Pode ser ano que vem, né? Mas eu penso que até a metade do segundo mandato do Bolsonaro, não estou profetizando, eu tenho alguns elementos, não estou afirmando assim de forma peremptória, não estou, mas eu penso que até a metade do segundo mandato do Bolsonaro, o senhor ainda não volta. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, existem promessas de Deus para... tem rascunho. Existem promessas de Deus, irmãos, para o Brasil, que o senhor ainda não cumpriu. Eu estou anotando aqui para não esquecer, na próxima palavra, as promessas de Deus para Israel que estão impedindo assim que ele termine tudo isso mais rápido. O Brasil é Israel. Então, as promessas para Israel valem para o Brasil, né? Eu tenho aqui no quadro um croquis mostrando que o Brasil é Israel, né? A mesma palavra e assim por diante, o Brasil é Israel, né? E por causa disso, o Senhor ainda está estendendo a sua misericórdia, por causa das promessas do Senhor para o Brasil. Porque, na verdade, irmãos, o Senhor ele tem uma dívida com o Brasil, viu? Ele tem uma dívida com o Brasil. Quando termina a Segunda Guerra Mundial,
Segunda Guerra Mundial termina em 45, 1945. Começa em 39, vai até 45. Né? Quando termina, Hitler guardava as cinzas dos judeus cremados para fazer sabão. E tinha muita cinza, muito sabão já pronto. E essas cinzas e os sabões que Hitler estava fazendo com as cinzas dos judeus foram colocados em um navio para enterrar. O judeu sempre enterra seus mortos. Ele não crema, ele enterra seus mortos, né? Só que os países europeus não aceitaram enterrar lá. E quem aceitou foi o Brasil. O Brasil aceitou que essas cinzas e sabões dos judeus fossem enterrados, estão enterrados lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem 2 cemitérios judaicos, né? Eu visitei os 2 em busca dessas cinzas, conhecendo a história. Encontrei no 2º cemitério, né? Fotografei e então essas cinzas estão lá. É uma dívida que ele tem conosco, o nosso Senhor. Ele tem essa dívida conosco, né? Nós, até lá, até hoje, estão lá as cinzas dos judeus sepultadas lá no Rio de Janeiro, não é? Então, irmãos, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, de 1 a 3, né? É uma promessa para os judeus. Abraão é o pai da nação judaica, né? Então, ele está dizendo, eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Isso é um princípio. Isso é um princípio da palavra de Deus. Vou dar um exemplo, só um para você entender o que eu estou falando. O Egito, na época de Abraão, José, Isaac, Jacó, José, o Egito era os Estados Unidos em tecnologia no mundo. Era o país mais desenvolvido do mundo. A matemática, a física, grandes cientistas, né? Só que o Egito escravizou Israel por 430 anos. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Egito nunca mais foi o que foi no começo, ou o que era no começo. Nunca mais. O Egito hoje é um país sem quase nenhuma expressão internacional. A não ser que é um país turístico e tal, mais pelas pirâmides, etc. Né? E também o Monte Sinai está lá, né? No Egito, né? Então é muito visitado também por causa do Monte Sinai, né? Então, irmãos, abençoarei os que te abençoarem. Lá estão as cinzas dos judeus, lá no Rio de Janeiro. E tem muitas razões que eu anotei, não vou falar para vocês hoje, né? Mas o fato é que Sodoma é um tipo, é uma figura, é um tipo da grande tribulação. As pedras, quando o Senhor desce, ele estava tão irado, irmãos, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, que as pedras queimaram, se tornaram fubá a 5.000 graus. Veja o nível da ira de Deus. É o que vai acontecer agora. Segundo Pedro fala, os elementos vão se derreter, né? Os elementos vão derreter. Então, essa é a palavra que eu queria deixar hoje ainda, destacando
o número 10. Que Deus abençoe você.